Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente fazer um bate-papo sobre negócios, para aprender bastante sobre empreendedorismo e tudo que envolve a gestão da sua empresa ou da organização que você trabalha. Estou aqui com meu companheiro Dimas. E aí, Dimas, tudo certo? Tudo bem, e você, Danilo? Também, tudo certo, tudo em ordem. Antes da gente começar, vale um lembrete muito importante. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, seguir aqui o canal, também deixar o seu comentário para a gente poder enriquecer o nosso canal, né, Dimas? Oferecer conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, para que elas possam, assim como nós, aprender bastante sobre negócios, né? Exatamente. Mande lá seu comentário, como você costuma fazer, né? Sua crítica também. Também a gente recebe bem essa crítica para ir melhorando o nosso trabalho aqui. E espero que você goste muito desse episódio de hoje. Bacana. Hoje nós temos um convidado aqui bastante especial, um amigo, de novo, né, Dimas? De novo, eu só trago amigo. Isso é muito importante para a gente poder estabelecer laços aí, aprender bastante também. Hoje nós trouxemos o Walter Biagi Becker. O Walter é engenheiro agrônomo, tem algumas especializações na área de gestão, administração e é CEO da Zanini Henke. Tudo bem, Walter? Obrigado. Que bom ter você aqui para fazer um bate-papo conosco. Bom dia, Danilo, Dimas. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer muito grande. Vocês sabem que vocês são especiais para mim, né? São amigos mesmo, né? É um papo de amigos aqui, nós estamos. E agradeço o convite de estar aqui com vocês. Walter, muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? De fato, eu brinco aqui que a gente só traz amigos aqui. O trabalho acabou fazendo isso com a gente, né? A gente vai criando amizades ao longo do tempo, né? Sim. E são pessoas que a gente preza, que a gente traz aqui para contar um pouco da história, né? Enfim, da sua história, para enriquecer, de fato, as pessoas que nos acompanham aqui, né? Para eles aprenderem, principalmente quem quer trilhar uma carreira, quem quer conhecer um pouquinho de mercado também, quem já está, obviamente, sendo empresário, enfim, a gente acaba recebendo um público bastante diverso aqui no podcast, né? Que nos assiste. Então, assim, muito obrigado de novo por você ter vindo aqui. E a primeira pergunta que eu sempre faço, não é nem uma pergunta, é mais uma introdução, é para você contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, né? Quando você começou, você já falou aí que é engenheiro agrônomo, descobri agora, achei que você fosse outro engenheiro, não agrônomo, mas conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória até aqui. Ô Dimas, minha trajetória, legal, falar um pouco aí tanto da trajetória pessoal como profissional, né? Eu tenho, na verdade, comecei minha vida, né, na usina, né? Morei na roça, né? Assim, e sou irmão tenho dois irmãos, né? Tenho dois irmãos, tenho uma mãe maravilhosa. Perdi meu pai muito novo, né? Perdi meu pai com 9 anos. Isso fez com que a gente se virasse, né? Muito mais, né? Do que uma pessoa que tem pai e mãe, né? E na verdade eu tive esse contato com o campo, né? E aí depois eu vim para a cidade estudar, né? Sempre tive um carinho muito grande, uma paixão muito grande pelo agro, né? Sempre fui muito envolvido com o agro, nasci no agro, né? Minha mãe sempre foi apaixonada, meu pai é veterinário, minha mãe é zootecnista, né? Então minha mãe sempre é apaixonada por animais, né? E por plantação, né? Tive um avô também que teve uma influência muito grande aí no agro, né? E então eu trilhei minha carreira pro agro, né? Eu sempre fui muito decidido, né? Desde pequeno, antes de faculdade, que eu queria trabalhar no agro, né? E que eu queria trabalhar com cana-de-açúcar, né? Então, assim, dentro do agro, né? Você tem uma diversidade aí, um campo muito grande para trabalhar, mas eu sempre quis trabalhar com cana, né? Então eu trilhei isso, eu fiz faculdade de agronomia, né? Na faculdade de agronomia, quando eu entrei, eu já sabia que eu queria trabalhar com cana, especificamente, né? Apesar de ter
passar por todas as culturas, né? Então eu trilhei isso para mim, né? Me formei, comecei a trabalhar com usina, né? Meus primeiros trabalhos aí foi em usina, tá? Então eu comecei numa usina, inclusive conhecendo a parte industrial, né? Porque eu já conhecia bastante a parte agrícola, né? E depois eu tive uma aula, uma oportunidade muito, muito legal de trabalhar com pessoas amigas do meu avô, né? Maurílio, que era o Dr. Cícero Junqueira, o seu Valdemar Manfrim, né? Que são pessoas que você, inclusive, conhece. Sim, conheço. Esses caras conheciam bastante de indústria e eu fui aprender de indústria, né? Então, logo no início da carreira, né? Quando eu logo me formei, eu tive a oportunidade maravilhosa de construir uma usina, né, um greenfield, né, que a gente chama, do zero, né? Então eu fui para Goiás, né, foi uma oportunidade profissional maravilhosa, assim, né, que foi tirar uma usina do chão, né, do zero, né, que hoje é uma usina grande, uma usina tropical, que pertence ao grupo BP, né? E tá lá, né, a usina, foi um filho que eu ajudei a criar, né? Logicamente eu não fiz sozinho, né? Foi um time grande, mas foi um desafio para início de carreira meio bem impactante, sabe? Porque eu trabalhei muito, sofri muito, mas aprendi muito, né? E então eu tive uma carreira profissional bem tumultuada, sabe? Se você for avaliar, assim, nada estável, né? Muito tumultuado. Então eu estava morando em Goiás, recém-casado, tinha que viajar, né, voltar para Ribeirão e morar em Goiás. E depois eu acabei voltando para a região, né, para Ribeirão, para trabalhar numa empresa da família, né, que é a Santa Elisa, né, mas eu cheguei num momento bem tumultuado da Santa Elisa, né? Era inclusive meu sonho, né? O lugar que eu morei, que era da minha família, que tive a oportunidade de trabalhar lá, numa fase conturbada, bem conturbada, mas que para mim foi também um MBA, né? Foi um MBA, vamos fazer um MBA em Harvard, né? Porque naquele tumulto, né, todo de problemas, eu também consegui sobressair e crescer, né? No fundo, eu tenho sempre um lema que quando você passa por sofrimentos, você ganha musculatura, né? Você ganha casca, né? Você fica com mais resiliência, né? Então eu acredito muito nisso, né? Então, principalmente nas gerações que estão vindo aí, né? Tem pouca resiliência, né? Eu me considero uma pessoa com muita resiliência pelo que eu passei no início de carreira, né, na vida pessoal, inclusive. E aí teve um movimento interessante de uma multinacional, né, que acabou adquirindo, acabou fundindo, né, a gente teve uma fusão, virou 13 usinas, né, e eu tive a oportunidade, fui convidado, né, a trabalhar nessas usinas, né? E trabalhar numa multinacional, né? Aí que eu tive quer dizer, eu fiquei 10 anos nessa multinacional, né? Ali eu era mais uma pessoa, um diretor, né? E também foi uma escola para mim, né? Poder trabalhar numa empresa onde eu tinha a mesma. Na verdade, eu equilibrava, né, junto com os outros gestores, né, tinha o mesmo peso ali, né, e era um negócio muito disputado, né, muito complicado trabalhar em empresa multinacional. Fora da área que você trabalhou também, que era bastante complexa, né, que você ficou em originação, né? Bem complexa, eu trabalhei na área de originação de matéria-prima e eu cuidava de todas as unidades, né, e ali é um puro relacionamento, né, que assim, no fundo, o relacionamento que você fazia fora da empresa, que é o relacionamento com o produtor, né? Todos os produtores todo produtor é empresário, né? Sim. Eu confesso que eu tinha mais dificuldade de negociar internamente com a empresa do que com o produtor, né?
E eu tinha um prazer, na verdade, de lidar com o produtor. Eu fazia isso com muita paixão. Né? Tanto é que, modéstia à parte, o pessoal ficou bem carente quando eu saí, porque eu criei um relacionamento muito grande com os produtores, principalmente aqui na região de Ribeirão, né? Mas eu fazia com muito prazer, fazia como se aquilo ali fosse meu, né? E não era meu, né? Porque era uma multinacional, né? Mas então, quando foi muito interessante, tem uma passagem bacana que o presidente na época era o Rui Chamas, né? O Rui Chamas. E eu tomando a decisão de sair, né? Foi uma decisão difícil na minha carreira, de sair da Bioserv, né? E ir para um negócio completamente diferente. E para mim isso foi muito interessante, porque eu saí da minha zona de conforto, que era a agroindústria, né? Setor suco-alcooleiro, que era uma coisa que eu adorava, suco energético, né? E numa empresa que eu estava super bem, né? Eu estava profissionalmente muito bem, no meu auge, né? Como lá em Goiás eu também estava, como lá na Tropical eu também estava no meu auge. Eu esqueci de mencionar, né? Mas eu acabei saindo da Tropical, e eu fiquei muito chateado de sair, porque eu fiz um esforço gigante de colocar a usina de pé, e eu tive que sair de lá para poder ajudar aqui na Santa Elisa. Essa foi, logicamente eu fui convidado e vim para cá. E aí a nossa carreira, né, na verdade, ela é construída, é projetada não do jeitinho que você quer, né? Do jeitinho que você quer. Chegou um momento que eu já estava há 10 anos já nessa Bioserv, né? E eu comecei a refletir comigo para eu sair da Bioserv, né? Me preparar para sair da empresa, entendeu? Isso foi 2017, né? Eu fiquei um ano aí digerindo como é que eu ia sair da empresa. Inclusive pensei até em trabalhar em outro grupo de usina, né? mesma área que eu estava, né? E no final do dia, eu também tinha uma função de conselho, né? Eu sempre gostei muito da parte de governança. Sempre gostei muito, fiz curso de governança. Lá em 2000, por exemplo, quando eu estava na faculdade, terminando a faculdade, eu fiz IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, sempre gostei muito de governança. E eu estava, em paralelo ao meu trabalho de gestor, né, já estava no conselho da Zanini Henk, né? Quer dizer, eu cuidava do conselho da Zanini Henk, ali junto com os outros conselheiros, claro. E aí eu comecei a me interessar pelo negócio da Zanini Henk, entendeu? É claro que eu tive um grande aliado aí, né, que foi o meu tio Luiz, que me incentivou, me estimulou muito a ir para lá, né? E teve um momento que o CEO resolveu parar. O CEO o CEO ficou quase 10 anos lá na Zanini Henk, ele resolveu se aposentar. E eu falei, cara, eu acho que é o momento de eu assumir essa empresa, pensando muito na gestão, né? E minha preocupação sempre foi não ser feliz, né? Não estar feliz na empresa, não gostar daquilo que eu estou fazendo. Então, essa foi minha preocupação da mudança. Puta, mas será que se eu for para lá, eu vou gostar, vou ser feliz? Já tô... Será que eu vou acordar todo dia? Porque se eu acordar todo dia de manhã e não tiver feliz, né, contente para aquilo que você está fazendo, a chance de dar certo é muito pequena. Então, e assim, confesso que eu tô há 6 anos, né? Esse ano vai fazer 7 anos que eu tô lá já. E eu tô adorando, né? Tô adorando o que eu tô fazendo, o trabalho que eu tô fazendo, as pessoas, né? Quer dizer, mudei muito aquilo que eu era, né? No começo de carreira, né? A gente vai mudando, né? Vai amadurecendo, vai mudando, né? Mudando o foco, né? Sim. E foi com indústria pura, né? Porque você está aqui no agro, né? Lá você trabalha para o agro, obviamente, o seu cliente é agro, mas é indústria, né? A indústria PO, exatamente. Indústria pura. Ali
Ali, na verdade, eu tenho clientes do agro, né? Aham. Mas não tem nada a ver com agro. É. Assim, é indústria pura, indústria de transformação, né? Sim. O que é, inclusive, um privilégio, né? Porque no Brasil hoje, se você olhar o Brasil, né? Ele é feito de commodities. É agro ou mineral, mas é commodities. Sem Né? dúvida. Então, assim, eu já estou numa empresa que está agregando valor, né? Eu pegando aço e estou transformando e já estou agregando valor. Aham. Então, para mim é um prazer tá trabalhando nessa empresa, Uhum. né? Eu sempre gostei muito de tecnologia. Foi aí que eu percebi, né, que a indústria, ela tá muito... Você pega a automotiva, por exemplo, a indústria automotiva, aeroespacial, aeronáutica, né? Elas estão muito avançadas em relação a qualquer outro tipo de indústria, Aham. né? Não é que a agroindústria está atrasada, mas assim, eles são pioneiros, né? Sim. Vamos falar de indústria 4.0, né? Quer dizer, tá na indústria, né? Você tá na agroindústria, está começando na 4.0. Tem algumas empresas falando de 4.0, né? Aham. Então, para mim foi muito legal, muito legal, muito legal. Que bacana. Walter, uma coisa, eu tava ouvindo você comentando aí, veio na minha cabeça, agora o Dimas também pode comentar sobre isso. Agora eu tô tomando cuidado para não... Uma coisa, teve um efeito especial durante a fala do Walter aí. Pão, teve uma explosão. Sabe uma coisa que eu acho bastante peculiar, Walter? Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em diferentes indústrias, né? Sim. Desde agroindústria, até a gente também já teve a oportunidade de trabalhar em indústrias também de transformação aqui da região. Embalagem, né? Embalagem. Uhum. E é uma coisa que eu acho muito peculiar no sucroalcooleiro, são os rituais que existem dentro do sucroalcooleiro, né? Então tem todo aquele momento, você conversa com o pessoal do sucroalcooleiro, quando é que vai começar a safra? Quando é que vai terminar, né? Então todo ano é uma conversa de rotina, né? É uma coisa bem, bem peculiar, né? Eu acho uma indústria bem diferente, depois você pode até opinar sobre isso. O que você conseguiu trazer dessa indústria que é diferente do agro Brazanini Henck, que eu imagino que quando você chegou lá era outro universo, e o que você, como CEO, absorveu para você? Falou, poxa vida, talvez assim, se eu tivesse uma atuação desse foco aqui, que eu tô vendo na indústria pura, igual você comentou lá, seria uma coisa que funcionava, que funcionaria, né? Que daria certo. O que você vê nessa diferença entre esses dois universos? Eu acho que tem uma diferença, mas também você consegue aplicar as melhores práticas, né? E de que você sai lá da agroindústria, você consegue aplicar na indústria, não é que você joga fora, né? Gestão, qualquer tipo de indústria, você aproveita, né? Você aproveita, né? Mas a agroindústria, eu sempre disse que, você falou aí da rotina, né? É isso mesmo, né? Assim, e agrônomo, eu sou engenheiro agrônomo, ele não tem precisão, né? Sempre joga problema no clima, joga tá faltando chuva, tá chovendo demais, né? Sempre joga. Os meus colegas agrônomos, né, que tenho vários até hoje, sempre jogam o problema no clima, né? O produto não é... Sempre. E usina é um moedor de carne. Uhum. É um moedor de carne. Por quê? Você tá ali na entre-safra, tem os problemas da entre-safra. Você tá na safra, você entra na safra, você não pode, por exemplo, viajar. Eu lembro, não posso viajar em junho e julho, porque tá no meio da safra. No meio da safra não dá para viajar. Como é que o fornecedor tem que colher cana? Eu tenho que combinar a colheita do cara. Então, assim, e aí a hora que você vê, passou 10 anos. Passou 10 anos. Então, eu vejo vários amigos meus que existem, né, que estão nesse negócio, continuam muito próximo desse negócio, né? Eu tenho o sogro que trabalha nesse negócio, né? Tenho família que trabalha nesse negócio, então, mas é um moedor de carne, né? Você viu, passou. Já foi. Tem um lado positivo, que inclusive eu aproveitei muito, que é a rotina, né? Uma rotina muito rigorosa, é uma rotina que inclusive de indicadores, né? Ali você tá ali, você vai todo dia ver 40, 50 indicadores, e você tem que ler aqueles indicadores, saber se aquele indicador é positivo ou negativo, né? O que isso na indústria, principalmente na que eu estava, não tinha esse rigor, né? De olhar os indicadores, de criar os indicadores. Então, acho que eu levei isso bastante lá para a indústria pura, né? Da Brazanini Henck. Mas tive uns outros desafios, né? O desafio que já existia na usina, né? Que é você ter
acesso, você, na verdade, ter a transparência dos números, né? Você obter os números, né? Porque, assim, uma coisa é você ter o BI ali montadinho, mas uma coisa é você ter o apontamento correto, né? Então, essa história de apontamento correto, de ter a base correta, eu tive lá no início da minha carreira. No início da minha carreira, eu tive uma aula em relação a isso, inclusive é uma falha do meu curso de agronomia, porque no curso de agronomia não tem isso, né? É um curso técnico, né? Não é de gestão, né? Mas eu aprendi logo cedo que a gente tem que ter acesso aos números fidedignos ali para poder tomar decisão, né? Para tomar decisão. Então, e eu quando eu cheguei na Zanini Henk, eu me deparei com escuridão total. Me deparei com uma escuridão total de falar, cara, e agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou? Onde eu começo? Né? Então eu hoje, depois aí de 6 anos, eu vim para uma transparência completa dos números, né? Porque aí você toma as melhores decisões, né? É claro que quando você tem a transparência total dos números, você vê quando o número está ruim, você quer se matar, né? Você fala, o que eu vou fazer com isso, né? Eu me mato ou eu pego isso aqui e destrincho isso aqui, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que quis destrinchar. Eu tinha sempre um feeling ali do que estava errado, mas eu queria confirmação através do número que aquilo ali estava realmente errado e, consequentemente, conseguir corrigir a rota. E consequentemente, ter resultado, né? Porque no final do dia a gente trabalha todo dia para ter resultado. Sim. É isso, né? A gente tem um prazer, mas tem que ter resultado. Sim, não. Ninguém, né, sobrevive sem resultado. Exatamente. Tem 2 pontos aí que você colocou que são interessantes, que, enfim, a gente discute muito aqui, né? Que é essa questão da decisão baseada em dados, né? Mas, de fato, se o dado não for bom, a sua decisão é horrorosa, né? Exatamente. Então, essa questão do cuidado anterior, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? E você também falou do IBGC, né? Que você fez a formação, também fiz lá. E é muito interessante essa questão da governança, né? O tanto que isso tem crescido dentro das organizações. E a gente trabalha lá para a Beabisa, né? E você é do conselho lá da Beabisa, que é um grupo de empresas da família, né? Como e você já trabalhou nisso também, né? Como é que se concilia tudo isso, né? Família, sua família, obviamente, né? Enfim, que você precisa dar atenção para filho, para mulher, etc, né? Um trabalho árduo de CEO, mais um conselho, né? Como é que dá conta? Mais, obviamente, as outras coisas todas, né? Que eu não vou listar aqui, mas enfim... Como é que dá conta de fazer tudo isso e como é que faz para ter uma gestão que te dê prazer ainda em tudo isso, né? Ô, Dima, bela pergunta, viu? Atleta, né, Walter? Bela pergunta. Finalmente ser atleta. Ainda é conciliar o esporte, Isso é uma bela pergunta, Dimas, porque no fundo, todos nós, né? Todos nós, a gente precisa equilibrar a nossa vida. Né? A gente precisa equilibrar a família, a gente precisa equilibrar os nossos hobbies, a gente precisa equilibrar o trabalho. Né? E eu tenho as minhas paixões, né? Todo mundo tem sua paixão, né? E eu sempre tento, na verdade, dividir. Tá? Eu gosto muito da rotina, sou bem disciplinado na minha rotina. Cada vez mais, né? Vai ficando velho, vai ficando sistemático e disciplinado. Mas eu acho que só com essa rotina e com esse equilíbrio assim, a gente consegue dosar. Né? Porque no fundo você tem a família, que é minha esposa e meus 2 filhos. Né? Mas tem minha mãe, tem meus irmãos, né? Tem tio, tem família Becker, né? Tem família Biagi, né? Então, assim... É pequena a família também. Família enorme, né? Então, assim... aí você tem as empresas, né? Que é um negócio que eu dedico muito tempo, né? Então, assim, tudo que eu dedico muito tempo, tem 2 coisas que eu dedico muito tempo, que é trabalhar e esporte. Então, eu doso essas 2 coisas. Eu doso o trabalho e doso o esporte. Entendeu? Porque se você só trabalhar, você vai comprometer, por exemplo, a família. Né? Se você só fazer esporte, você vai comprometer o trabalho. Né? Então, acho que dosar hoje, para mim, é o grande desafio. É o desafio, tá? Não é que, Sim. Não é que faço isso super bem. É o desafio. É o desafio, tá?
Se você perguntar, por exemplo, a minha esposa, provavelmente ela vai falar que eu trabalho demais e faço muito esporte e não cuido da família. Então, depende de quem analisa, né? É isso. Se você perguntar para minha mãe, ela vai falar a mesma coisa. Então, mas assim, eu te confesso que eu invento muita sarna para se coçar. Assim. No âmbito profissional, eu hoje tenho participações de conselho, não só na Beabisa. Tá. Hoje eu participo de um conselho da Dru, em uma empresa de Sertãozinho, uma empresa de 6 anos, que é de um amigo meu. Quer dizer, é um conselho fora das empresas da família. Tá. Né? Então, eu tenho bastante carinho, né, pelo trabalho que eu faço lá, já há 3 anos, né, eu vou nesse conselho. Ajudando a melhorar a governança de uma outra empresa. Uma coisa interessante, né? Você comentou aí, além dessa dúvida que o Dimas teve, né? Porque a vida muito dinâmica, nós estamos falando aqui, eu tenho oportunidade de trabalhar com vocês, né? De inúmeros negócios diferentes, né? A gente falou da indústria, nós falamos do agro, que vai desde criação de animais e todo o zelo que sua mãe, a Beatriz, tem com os animais e tudo mais. Imobiliário, que você atua também, a indústria. É bacana isso, né? Que foi passando o tempo, você foi se tornando um profissional multidisciplinar, né? Isso abre muito a cabeça, permite que você tenha condições de opinar sobre diferentes cenários dentro de uma empresa. E outra coisa que eu achei interessante que você comentou também, muitas vezes quem está de fora, às vezes igual, por exemplo, pega uma família tradicional, igual a sua, fala assim, poxa, o Walter tá lá, ele trabalha em tal lugar, ele é CEO, mas ele é CEO porque ele tá dentro da família, né? E as pessoas às vezes têm esse preconceito mesmo. Eu tive a oportunidade de lidar com profissionais igual você, o Marcelo, por exemplo, também, que é um cliente nosso, que também vem de uma família bastante tradicional, e trabalharam, estudaram muito, né? E essa trajetória é uma trajetória de sacrifício também. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como que você enxerga para um profissional poder chegar a uma posição de um CEO, de uma diretoria? Que conselho você dá perante tudo que você passou, levando em consideração essa cabeça multidisciplinar que você tem de atuar em diferentes negócios? O que você acha que é fundamental hoje para uma pessoa chegar e performar bem numa posição de alta gestão de uma empresa? Uma excelente pergunta. Assim, na minha visão, são vários atributos, né? Várias características que a pessoa tem que ter para poder chegar a uma diretoria, a uma presidência. Assim, no fundo, não é uma qualidade só. Tá? Não é, por exemplo, a formação acadêmica da pessoa. Não é o currículo. Mas o cara é formado na Poli, o cara é formado no ITA. Não é, tá? Eu tenho, inclusive, vários engenheiros na empresa formados na Poli, né? Não entendeu? O currículo é uma parte. E cada vez menor, na minha visão. Cada vez melhor. Eu vejo muita gente brigando aí para construir um currículo, né? Fazendo até cursos fracos, né? Para poder encher o currículo. Sim. E para mim isso é um erro. É um erro. Porque hoje em dia, eu, por exemplo, valorizo, né? Por exemplo, o equilíbrio emocional. Por exemplo, as inter-relações, né? Se a pessoa consegue se relacionar. Atitude. Acho que a atitude é uma coisa que falta demais nos profissionais. Né? A pessoa tem que ter atitude, tem que tracionar, tem que resolver. Correr risco. Às vezes tem que correr risco, tem que tomar decisão. Tem que tomar decisão. Tomar decisão é um negócio difícil. Né? E é decisão, você tem uma decisão em casa, você toma uma decisão na empresa. Né? O dia inteiro, né? O dia inteiro tomando providência. Né? Porque o que mais tem hoje, né? O que mais tem hoje é tarefeiro. Tarefeiro é o que mais tem, né? 90% dos profissionais numa empresa é tarefeiro. Ainda bem que você tem algumas pessoas ali que estão tracionando, que estão trazendo o problema e já trazendo a solução. Eu acho que a pessoa tem que ter hoje muita resiliência, né? Eu vejo as gerações novas tendo pouca resiliência, né? Eu, por exemplo, a resiliência para mim ela está muito ligada ao esporte, tá? Por exemplo, você conseguir terminar uma subida desafiadora, para mim, tá totalmente ligado à resiliência. Não desistir, por exemplo, você vai fazer
uma viagem de bicicleta de 100 quilômetros, você não ficar pelo caminho, você não subir, não subir na caminhonete. Aí você tem a nossa turma de bicicleta e fala, não posso subir na caminhonete nem chamar mulher, né? Para sou esse do grupo. Para mim, isso tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Né? Você fazer seu esporte, você fazer seu hobby do jeito que você gosta, né? E também tá totalmente conectado à empresa, né? Eu acho que você defender o brasão da empresa, você defender aquela instituição que você está trabalhando, na empresa que você está trabalhando. Eu, por exemplo, sou passageiro na Zanin Henk. Na Zanin Henk eu vou deixar um legado lá, né? E as pessoas que estão lá comigo vão deixar um legado para as próximas gerações, que a gente vai e as empresas vão ficar, né? É isso que eu penso assim, entendeu? Não é que a empresa é minha, não é que a empresa... na verdade, a empresa, eu estou construindo uma instituição, né, que vai empregar muita gente, que vai fazer um papel social importante, né? Eu penso muito também no social, porque a empresa é um organismo vivo, né? A empresa é um organismo vivo. Ô, Walter, assim... Não sei se eu corri da pergunta. Não. Perfeitamente, acho que é esse o caminho. De fato, tem algo que a gente também defende, né, que o currículo e a formação ela é cada vez menos importante, de fato, né? De fato é o que você, assim, eu acho que é muito além do currículo, né? O que você faz com o conhecimento que você adquire, né? De fato, às vezes você adquire um conhecimento vasto em boas escolas, mas não faz nada com aquilo. Exatamente. De fato, é o que você transforma, né, do seu conhecimento em... Quantas pessoas você vê, né, Dimas? Quantas pessoas você vê com um currículo maravilhoso, na hora que você lê o currículo, ele passou por várias universidades importantes, você chega à conclusão que ele deveria ser professor, né? E não executivo. E ainda assim dá aula mal, às vezes. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, dou muito valor na vivência da pessoa. O que a pessoa viveu? A pessoa viveu também só empresa saudável, né? Ou a empresa já passou por alguma turbulência? Não, já passou por 2 turbulências. Então, eu, por exemplo, valorizo muito isso. Então, Walter, assim, você citou 2 vezes já essa questão da resiliência e 2 que eu contei aqui, né? Ter sido mais, e essa questão das novas gerações que não estão conseguindo ser resilientes, enfim, não conseguem ter um horizonte, um caminho, um direcionamento, uma bússola, né? A gente vive hoje 2 grandes problemas, né? A indústria, a questão, assim, do pouco incentivo para ser industrial, né? Você tem pouquíssimo incentivo, né? No país acaba, assim, quais, não vamos falar de política aqui, mas se a gente tivesse algo que não atrapalhasse a gente, seria bom, né? E o outro ponto, né? A tua mãe fala muito isso, né? A gente vem falando há algum tempo do apagão de mão de obra, né? Então você tem uma dificuldade muito grande de ter gente, né? E você tem uma turma muito técnica, né, trabalhando dentro do seu tipo de indústria, né? Como é que você está solucionando isso e qual que seria uma solução para o futuro, né? Qual é o caminho para a gente poder ter... Outro dia a gente estava falando aqui que hoje nós temos a mesma quantidade de gente para trabalhar do que a gente tinha há 13 anos atrás, né? Então a gente não aumentou a nossa gama de gente para trabalhar, por exemplo. É o mesmo volume de gente e a gente cresceu, né? Nós crescemos depois de 13 anos, né? Então, qual que é a solução que você pensa para o seu próprio negócio que você está fazendo, né? E o que seria uma solução para o futuro, né? Olhando esses dois pilares aí, né? Ô, Dimas, é o seguinte, esse realmente, para mim, provavelmente é o maior desafio que tem as empresas hoje. Que são as pessoas, né? Uma gente qualificada. Eu tenho um negócio muito específico. Desde a engenharia, né? Na produção. Inclusive, esse assunto é tão específico que durante a pandemia, antes da pandemia um pouco, a gente resolveu criar uma academia, uma escola, né? Você, inclusive, teve a honra, né, de passar pela escola da Zanin, né? Eu quis, na verdade, eu fui obrigado a voltar a qualificar os profissionais internos por assuntos muito básicos, né? Por exemplo, leitura e interpretação de desenho. Né? O cara abrir o projeto e saber ler e interpretar o desenho. Torneiro mecânico. Né?
Coisa que, por exemplo, o Senai deveria estar fazendo. Então, eu assumi isso internamente e estou até hoje fazendo cursos internos específicos para o meu negócio, tá? Uma das coisas que eu tenho feito bastante recentemente é mesclar, né? Eu, felizmente, tenho vários profissionais sênior, com 30, com 35, com 40 anos de empresa, tá? Que, logicamente, um dia vai parar, mas eu tenho mesclado com jovens, tenho trazido jovens, trainees, jovens excelentes que têm entrado e tem dado um dinamismo muito, muito grande, né? Porque o jovem tem uma velocidade muito maior do que a turma mais antiga. Né? E a pessoa que está lá muitas vezes antiga, talvez está acomodada, né? Muitas vezes está acomodada, ela fala assim, se eu não apertar o passo aqui, eu vou sair, né? Vou ter que sair. Então, Esse assim, moleque me atropela. Moleque me atropela, né? Então, assim, isso é um trabalho que a gente tem feito e tem funcionado muito bem. Tá. Né? Outra coisa muito, muito legal, a gente fez um programa de trainee esse ano e nesse programa os últimos programas a gente até apanhou bastante, porque a juventude ela não quer trabalhar em ambiente bruto, né? Bruto, né? O pessoal, você pega o pessoal, por exemplo, do Senai, se você fala, você quer ser torneiro mecânico ou você quer ficar no computador? Todo mundo quer ficar no computador. Todo mundo quer ficar apertando o botão no computador. Ninguém quer mais pro torno. Né? Então, a gente E o torno nem é aquele trabalho braçal mais, né? Apertar o botão também. Torno CNC, né? No CNC, você aperta o botão lá no torno e põe ele pra... E, na verdade, hoje um torneiro mecânico, ele tem que ter uma super qualificação. E é tudo CNC. Você tem todas as tolerâncias das peças. Você tem... Hoje nós temos uma indústria 4.0 implantada. Então, o cara ele é medido o tempo inteiro, né? O torno é medido, a produção é medida, a peça é medida. Então, assim, é bem complexo, né? E aí a gente teve um sucesso muito grande, porque a gente trouxe uma juventude filha de funcionários, tá? Então, todos os nossos trainees, os processos que nós fizemos esse ano, foram filhos de funcionários, lógico que de outras áreas, mas foi um grande sucesso, porque esses funcionários que estão lá há muitos anos, eles têm um orgulho, né, muito grande de trabalhar na empresa. E isso você vê que ele levou para casa. Então, foi mais fácil trazer essa juventude para uma função tão técnica. Tão técnica. Bacana. É isso. Tem uns negócios assim que... A primeira vez que eu fui acho que eu fui para França, se eu não me engano, eu fui num hotel que era um hotel de família. Um hotel pequenininho, tinha 250 anos que estava na família o hotel, né? Nós temos poucas empresas centenárias aqui, já temos algumas, né? Mas, enfim, essa questão, a gente usa muito essa questão de família nas fazendas também, né? Por exemplo, de ter o capataz, a esposa tem um outro trabalho, o filho tem outro, né? A dona Bia gosta muito disso, né? E isso funciona muito também. Tem outros clientes nessa área, o Eduardo, por exemplo, que a gente faz esse processo, né? E você está citando essa questão de trazer filhos, né? E isso está muito relacionado ao orgulho mesmo, né? Isso é um comportamento, né? Na verdade, talvez atitude, não sei em que letra do chá ele tá, mas ele tá por ali, né? E assim, às vezes as empresas esquecem disso, né? Que tem esse recurso ali que pode, enfim, trabalhar bem essa questão, se tiver, obviamente, um programa bem feito, um programa de formação, isso é muito, muito bacana. Parabéns, né? Na verdade, mas eu tive também uma oportunidade muito legal de fazer uma unidade do zero, que é a unidade Sertãozinho, que chama Zanin Serviços, que hoje é uma unidade grande, uma unidade de 150 pessoas, né, trabalhando lá, que a gente começou do zero, e que não tinha um DNA. Porque, no fundo, a Zanin Henk tem 50 anos e tem um DNA, é uma cultura muito bem feita ali. Então, qualquer pessoa que entra ali, já vive aquela cultura, já sabe qual é a cultura. E é uma cultura muito legal. Só que Sertãozinho não tinha essa cultura. E aí, depois, passados 6 anos, hoje eu vejo que Sertãozinho criou-se uma cultura própria. Que não tem nada a ver com a Zanin Henk, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, né, muito satisfeito de ver que eu não preciso estar ali todo dia para levar aquilo para frente. Em pessoas ali, líderes ali,
estão levando aquilo para frente, que tá fazendo sucesso, tá fazendo diferente, né? Então, é muito legal isso é muito prazeroso, Bacana. O Walter, você comentou uma coisa sobre o excesso, assim, de mão de obras técnicas, né, qualificadas para trabalhar na área industrial. Conta pra gente, não está sendo desafiador para vocês conseguirem contratar recentemente, conseguir atrair talentos? Muitas vezes nós conversamos com as pessoas aqui e falamos, nossa, está sendo muito difícil, gente. E não é só necessariamente por falta de estudo, não, como você comentou. Muitas vezes é falta de propósito na vida mesmo, falta de interesse, de trilhar uma carreira, de construir um conhecimento. Às vezes eu e o Dimas temos trabalhado em algumas empresas que a pessoa entra na empresa completamente sem experiência, passa um ano, ela quer ser sênior praticamente. Ela falou, não, eu sou sênior, já sei fazer tudo. Já aprendi tudo. Já aprendi tudo. Já sou um tarefeiro sênior. E você está num negócio de alta complexidade. Né? Como que você costuma trabalhar isso lá dentro para conseguir atrair, reter talentos? É um desafio para vocês também, como está acontecendo no mercado? É um desafio enorme, né? Esse para mim é um desafio gigante, né? Porque a nova geração, né? É a geração da ansiedade, né? Ansiedade total, né? Eles querem crescer com um ano, né? Eles querem promoção, eles querem aumento de salário. Um ano é muito, né? 6 meses já estão querendo, vamos falar da minha promoção, né? E uma coisa que a gente não admite, assim, isso é uma cultura na empresa, tá? É faca no pescoço. Então, por exemplo, a gente lá não admite, né? Próprio, não sou eu, é todo mundo, né? Então a gente já criou um ambiente que ali, se o cara é muito ansioso e quer ser promovido na marra, não fica, entendeu? Não fica na empresa. Então, assim, já começa por aí, entendeu? Aí tem alguns gestores que a régua é muito alta, né? A régua ali eu tenho orgulho disso, né? Porque essa régua é tão alta. Eu tenho um caso lá que passou 35 pessoas foram entrevistadas para a área de manutenção. Manutenção é uma área, se você perguntar para a usina qual que é a pior área de profissionais, é a manutenção. E na minha empresa também né? E o gestor lá é muito régua para cima, né? Então, lá para você ter noção, na minha engenharia, as pessoas, toda vez que vai fazer uma seleção de um engenheiro, eles fazem prova. Prova difícil. Prova difícil, entendeu? Para poder passar ali, para poder... eu quero uma vaga de engenharia de inovação. Faz essa prova, ver se a pessoa está habilitada, entendeu? É assim que funciona. E são métricas que foram criadas ali junto com o RH, né? E que está funcionando super bem, tá? Tá funcionando bem. Aí tem a questão da mão de obra que, na verdade, carrega o piano, né? Que é o pessoal de chão de fábrica, que essa mão de obra que para mim dá mais trabalho, né? De você reter, de você treinar, né? De você deixar na empresa, né? Ela fazer a diferença, né? E nós criamos um negócio muito legal, está no início, mas é um negócio de médio e longo prazo, e acho que vai funcionar muito, que chama-se multifunção. Né? Multifunção. O que é a multifunção? Multifunção, assim, um torneiro mecânico, ele pode operar um torno convencional, não é nem CNC. Né? Ele pode querer ficar num torno convencional o resto da vida dele, só que ele vai ficar paralisado, estagnado ali como um torno convencional. Por exemplo, lá no nosso caso, a gente tem 12 modelos de tornos, né, que não chama só torno, né? Você tem mandrilhadora, você tem retífica, você tem torno vertical, torno horizontal. Então você tem uma gama ali, 12 possibilidades. Eu não quero que a pessoa saiba operar os 12, mas eu quero que ela saiba operar 5. Entendeu? Se ela souber operar 5, eu quero pagar melhor para esse profissional. Entendeu? Se eu pagar melhor e eu tiver um profissional ali que é um coringa, que ele opera 5, 6 máquinas, né? Eu tô treinando essas pessoas, né, com mais máquinas. Eu não tô refém de uma pessoa que opera aquela máquina, né? E como eu cheguei na empresa e falei, essa pessoa não podemos tirar porque essa pessoa conhece fala com a máquina, sabe o jeitinho da máquina, que a máquina tem algum problema geométrico, e aí ela conhece a macete da máquina, e nós não podemos tirar essa pessoa, mas essa pessoa ganha demais, tem um salário altíssimo. Não podemos deixar, tem que deixar ela aí, entendeu?
Hoje nós passamos essa fase, tá? Nós passamos essa fase, hoje a gente tem muito mais profissionais treinados e eu quero remunerar melhor essas pessoas. Com isso, eu consigo também me destacar em relação aos meus concorrentes. A hora que o cara olha para o mercado e fala assim, pô, eu tô aqui ganhando muito acima do mercado, porque eu também opero 6, 7 máquinas. Não é o cara que ganha muito e opera um torno convencional. Então, essa multifunção é um negócio muito bacana, né? E a gente está levando essa multifunção para os departamentos, né? Para engenharia, para o RH, para o comercial, né? É isso. É impressionante, assim, como empresa tecnológica, isso é uma luta nossa, sabe? A gente fica falando nas empresas, por que você tem analista de folha de administração de pessoal, de contabilidade financeira? Se a base de conhecimento é exatamente o mesmo, né? Ele só precisa conhecer tecnicamente a área que ele vai. Então você tem, teoricamente, só um analista. Exatamente. Só que você precisa ensinar para ele as outras funções, né? E aí as empresas falam, mas será que esse negócio dá certo? Eu falo, lógico que dá, né? A hora que faltar um, tiver férias, você não vai precisar o chefe cobrir ele, né? Pega de outra área, ele faz as mesmas funções, né? Principalmente quando você tem tecnologia, você não tem tarefa mais, né? Exato. Você não tem papel mais, é tecnologia, né? Na indústria, a gente fez isso na Itamaraty, lá atrás, né? Olhando o frente de colheita, né? Quando você vai para frente de colheita, tem a frente toda de colheita, aí você leva um mecânico, um lubrificador, um eletricista, E um ônibus só. sei lá, um soldador, né? E a gente pegou e transformou isso numa função só, um técnico de manutenção, né? Que, enfim, leva um só e o técnico de campo. Na usina tinha a história do... Lembra quando eu trabalhava na usina, né? Tinha o operador mantonedor, que era o operador que ajudava na entre-safra a arrumar a máquina. E ele, inclusive, como ele sabia todos os barulhos da máquina, ele conhecia aquela máquina, ele ajudava na entre-safra a arrumar a máquina. E esse é um cargo lá em cima, né? Ele tem que ganhar mais por isso, né? É exatamente isso, quer dizer, é isso que eu tô levando para a indústria, entendeu? Eu acho maravilhoso isso, né? Você ganha muito com isso e as pessoas também ganham muito porque elas vão ganhar conhecimento. Exatamente. Né? Mas quem não é da área de tecnologia tem mais resistência a isso, né? Então, a hora que a gente olha para uma empresa como a sua, né? Que eu vou entrar na pergunta que eu quero fazer para você, que é uma empresa de tecnologia, né? Na verdade, fala, eu sou indústria. Eu falo, não, eu sou indústria, mas eu preciso me reinventar todo dia. Né? E mesmo que a gente olhe para o seu cliente lá, que é açúcar e álcool, né? Açúcar energético, ele talvez, você é o fornecedor que ele tem mais exigência, né? Não é nem a cana, não, porque eu não posso falhar na turbina, né? Não posso falhar no redutor, enfim, eu não posso falhar em nada disso, né? Porque isso para a minha indústria, né? Então, é óbvio que você não tem só esse segmento de clientes, você tem outros, né? Mas como é que vocês trabalham essa questão de tecnologia, né? Porque lá atrás, obviamente, isso foi uma parceria com a empresa alemã, depois vocês adquiriram esse know-how e hoje vocês já fazem, né? O próprio avanço tecnológico, né? Como é que se trabalha essa questão, né? Muito legal a pergunta, Dimas, assim, a empresa ela se dedica bastante à inovação, né? Eu te confesso que a gente tem um comitê de inovação e tecnologia no meio do mesmo período que a gente estruturou o conselho. Né? Que então faz 15 anos que a gente tem um comitê de inovação e tecnologia. Hoje nós temos 3 membros externos, especialistas em inovação, tá? Gente cabeça branca mesmo, trabalhou muitos anos, inclusive trabalhou no governo e trabalhou em empresas muito inovadoras. Né? E a gente faz discussões grandes nesse comitê, que é uma delícia, né? Geralmente é de sexta-feira, e a gente passa um período aí só falando sobre inovação, tanto no mundo do nosso produto, né? Mas fora também do nosso produto. Sim. Né? Inovações que façam que a empresa cresça, não só pensando no produto. Esse comitê ele ficou anos trabalhando só no produto, na evolução do produto, depois em linhas diferentes, né? E agora ele está saindo até fora da linha redutor, turbina, em outras linhas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está estudando para fazer um compressor de gases, né? Que hoje, por exemplo, quem trabalha com gases, né? Tem uma dependência muito grande de fornecedores alemães e não tem nenhum produtor aqui no Brasil, tá? Então, esse é um projeto que está nascendo ali da inovação.
E a gente está, na verdade, sempre ouvindo o cliente, sempre ouvindo as dores do cliente, né? A Zanin Henk, ela passou muitos anos tendo o produto e tirando pedido ali de um produto que aplicado no cliente, né? Agora há algum tempo a gente ouve o cliente, vê a dor do cliente, né? Tem um cliente, por exemplo, de mineração, né? Mineração, um cliente grande de mineração, que quer eliminar as lagoas de rejeito, né? Aquelas lagoas que estão na lagoa de rejeito. E para isso, eles querem desenvolver um briquete, né? Para fazer os briquetes lá, para secar o briquete. Pra você ter noção, hoje o briquete, não sei se vocês sabiam, hoje aquela lama, né? Que tem todos esses desastres todos, hoje você pode queimar numa caldeira. Então esse briquete, depois que você transforma esse briquete, você consegue queimar numa caldeira de alto forno. Então eu tô num projeto desse, né? Totalmente fora de redutor, de turbina, entendeu? E tô desenvolvendo ali junto com nossa área de inovação. Então eu tenho um departamento de engenharia de inovação. Ali tem um critério, tem um funil de inovação. A gente tem um funil de inovação que são todos os projetos no pipeline para inovação. Tem aquele que é desde uma ideia, uma simples ideia, ou aquele que está em fase de execução. A gente prioriza isso dentro desse comitê, né? A gente prioriza, é um colegiado que a gente define onde está o melhor custo-benefício e a gente coloca o departamento de inovação para cuidar desses projetos. Tá? Que bacana. Então isso tem gerado frutos maravilhosos. Por exemplo, o ano passado a gente lançou uma linha de redutores que chama RSG, que são redutores standard padrão. Tá? A gente, na verdade, é uma empresa que faz produtos sob medida, né? Não faz seriado. A gente está indo para um mundo seriado, que é um mundo com um mercado muito grande. Tá? Então a gente lançou essa linha, né? Foi 100% engenheirada, desenvolvida dentro da Zanin Henk em um ano. Olha só. Entendeu? Em um ano. E já fizemos algumas vendas. Então, assim, esse ano a gente lançou uma unidade de negócio que chama RSG, que é uma unidade de negócio com um centro de custo separada, tem as pessoas tem um gestor desse negócio. Né? O ano passado, pra você ter noção, a gente projetou, só para dar o número, né? A gente projetou vender 5 milhões e vendeu 25. Olha só. Né? E esse ano a gente está pretendendo vender 35. Ou seja, um negócio nasceu agora, já está vendendo 35. Entendeu? Maravilha. Que seria nossa quinta unidade, nossa quinta unidade de negócio. Que outros negócios vocês têm, Walter, além da Zanin Henk? Você está falando muito dela aqui, mas eu sei que tem outros negócios que estão juntos aí. Sim, dentro da Zanin Henk, na verdade, assim, dentro da Zanin Henk é a principal empresa, né, que produz redutores, né, o principal faturamento. Depois a gente tem a Zanin Serviços, né, que está fazendo 6 anos, né, que é em Sertãozinho, que é uma empresa de caldeiraria pesada e usinagem pesada, atende muito mineração, né? Não é só açúcar e álcool, muita mineração, cimento, siderurgia. Depois nós temos a Zanin Turbinas, tem 5 anos. Depois nós temos o RSG, né? Que nasceu o ano passado, vai fazer 1 ano. Né? E agora nós estamos aí na iminência aí de entrar num negócio de robô, né? De robô colaborativo, robô que substitui trabalhos insalubres dentro de usina, né? Então esse é um negócio que eu tô apostando bastante, estou bem animado com esse negócio. A gente vai substituir aquele velha função de chapisco, chapisco da moenda, o cara que fica ali chabiscando por um robô. Que maravilha. Aquele cara que entra dentro do evaporador para fazer a limpeza do evaporador vai ser substituído por um robô. Olha, que maravilha. Estamos entrando nesse negócio. Coisa boa. Muito bacana, Walter. Sabe que uma vez eu vi você estava comentando, Walter, um dia eu vi uma apresentação sobre o pessoal estava discutindo inteligência artificial e robotização, né, dos processos. Aí ele, quando terminou a apresentação, ele comentou assim, falou assim, será que os robôs vão roubar o trabalho dos humanos? Acho que a pergunta tinha que ser diferente. Será que esse trabalho é humano? Não é um trabalho para um robô? Ele falou, porque é o que você comentou agora, né? Trabalhos insalubres na indústria, né? Walter,
Nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Quero agradecer muito a oportunidade de fazer esse bate-papo. Pude aprender muito sobre uma área que, de certa forma, a gente estuda bastante e é o que arrasta a tecnologia do país, né? O que faz o país ser produtivo, né? Gerar, agregar valor, entregar valor. Muito obrigado pela sua presença. A gente sempre pede no final para que você deixe um contato, alguma forma para que as pessoas possam encontrar você, se quiser fazer um bate-papo até a respeito de negócios, sobre a Zanini Henke. Qual o contato que você gostaria de deixar para o nosso público? Acho que o pessoal público pode me procurar no LinkedIn, né? Eu não sou mais atuante no LinkedIn, deveria ser mais atuante, mas eu tenho lá é Walter Biagi Becker, Legal. Né? Digita lá Walter Biagi Becker, quem quiser me procurar lá, eu estou à disposição. Bacana, Walter, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite, né? Espero que você tenha gostado, viu? Espero que não tenha doído, que tenha sido rápido também. Enfim, obrigado pela sua contribuição aí. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por ter nos assistido aí. Deixe lá seu comentário, se gostei, não gostei. E até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.